Bom dia, pessoal. Vamos à nossa 59ª aula do Seminário Clínico. Hoje um texto também sobre o suicídio, né? A gente, no nosso encontro passado, também abordamos esse tema, um tema muito importante, né, para a clínica. É, Vamos compartilhar aqui o texto. Tema, né, assim, que eu acho indispensável na reflexão de todo mundo que está tá dando certo, né? Tentar reiniciar aqui. Funcionando. Deu um tilt aqui no site. Um tema que eu acho indispensável para todo mundo que está na clínica, né? É, e gostaria de comentar esse tema mais uma vez a partir da perspectiva do Winnicott, que eu acho que pensou, né, os casos clínicos, enfim, uma problemática clínica mais dura, né? É, então, leio aqui a partir desse texto do professor Flávio Delmato Faria, que é professor, né, ali do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana. Um texto curtinho, mas que eu acho que, né, dá conta da gente abordar aqui os problemas mais importantes, assim, que eu considero mais importantes para a gente pensar um pouco, né? É, a gente falou um pouquinho disso no encontro passado, mas quero retomar alguns aspectos, assim, do suicídio de forma geral e da questão ah, da eutanásia, enquanto problema ético para a clínica psicológica, tá? É, Primeiro, o suicídio, né? Problema psicológico, para a clínica psicológica, problema filosófico, né? Que está posto desde as origens da filosofia, né? A gente está pensando nisso há milênios, né? Na verdade. É, Existe uma perspectiva que eu acho que é, né, central, né, em praticamente todas as culturas, de impedir o suicídio, né, de tornar o suicídio algo não louvável, praticável, né, aceitável do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, né? Então, e eu acho, obviamente, que a gente compartilha desse princípio, mesmo não sendo religioso, por exemplo, né? Porque partimos de um princípio ético-filosófico, né, de que a vida vale a pena e de que a gente consegue resolver os nossos problemas morais, políticos, emocionais, sem se matar, né? Então, tem esse pano de fundo político, filosófico, moral, que atravessa a clínica psicanalítica e que a gente precisa colocar em xeque, como todos os princípios morais. A gente faz isso com todos os princípios morais, com todos os princípios políticos. A gente coloca em xeque e pensa, bom, o que é isso do ponto de vista metapsicológico, o que significa, né? Quais são os fundamentos, né, metapsicológicos, por exemplo, dessa defesa que parece ser incondicional, né, uma defesa incondicional à vida, né? Então, isso está questionado enquanto, né, por exemplo, uma problemática do narcisismo, né? Então, a princípio, a gente vai aderir ao princípio filosófico, moral, de nossos pacientes não vão se matar, né? A gente não quer que isso aconteça, porque estamos atrelados ao código de ética, né? É, não só o código efetivo, né, o código de ética do Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil, mas é um código de ética generalizado, né, na nossa cultura de que não vale a pena se matar, não se pode se matar, né? E isso deve ser pensado psicanaliticamente, né, do ponto de vista do ponto de vista psicanalítico, né, metapsicológico, qual é a problemática metapsicológica ou narcísica, né, para dizer mais explicitamente, envolvida no suicídio. Uma questão correlata que vai ajudar a gente a pensar, e é uma
coisa assim que eu nunca encontrei, pesquisem, procurem também, para vocês verem como que é difícil pensar nesse tema, como parece haver um certo tipo de proibição, né, de problematizar isso do ponto de vista metapsicológico, é uma reflexão sobre a eutanásia, ou suicídio assistido, que deve ser considerado na clínica também, né? Aqui no Brasil parece que a gente está, assim, a quilômetros de distância da possibilidade de pensar isso publicamente, né? Suicídio assistido, eutanásia, né? É, um certo tipo de cuidado paliativo para a morte, né? Pacientes gravíssimos, por exemplo, com câncer ou que sofreram acidentes gravíssimos, né? Sem reabilitação possível, mas com algum sinal de vida, né, que permita a escolha consciente, né, de se manter vivo ou não, né? Tudo isso vai ser dado na psicologia hospitalar, questões que vão se colocar na psicologia hospitalar que a gente não está preparado para discutir, tá? Isso é um problema que, obviamente, o Flávio não vai tocar, mas que eu acho importante a gente colocar aqui do lado, em cima da mesa, só para pensar, né, numa outra perspectiva também, ao mesmo tempo que essa que o Flávio vai trazer, da negação, né, muito rápida, né, e moralista, no certo sentido, né, do suicídio, né? Existem situações clínicas nas quais, né, nós devemos fazer o trabalho, né, do acompanhamento para a morte. Isso tem que ser conversado, né? E isso não é estudado, isso não é tocado, porque eu acho que existe um tabu, né? Um tabu moral, de pensar o suicídio como uma proibição mesmo, tá? Então, só estou colocando isso aqui para, no final, a gente voltar a partir de uma definição do que é o suicídio, né, a partir de uma perspectiva winnicottiana, tá? Então, vamos ao texto. O Flávio começa com essa frase, né, esse parágrafo aqui inicial, que eu gosto muito. O ser humano que busca, de alguma forma, antecipar o inevitável fim da sua existência está lançado desde a sua condição de ter de viver uma não-vida, na mais aterradora e impensável agonia. No suicídio, que talvez possamos pensar como resultado da absoluta impossibilidade de encontrar sentidos, está a expressão máxima da incomunicabilidade daquele que não consegue existir na necessária dependência do humano. Então, vejam que nessas duas frases, né, a gente tem, né, uma concepção clássica na psicanálise, não só winnicottiana, né, mas que eu acho que atravessa toda a teoria psicanalítica nas suas mais diversas vertentes, né? A ideia de que o suicídio interrompe uma agonia, o suicídio interrompe uma dor insuportável, né? Então você tem essa tese winnicottiana clássica, muito central no pensamento do Winnicott, né? O suicídio interrompe a dor, interrompe a agonia, é um gesto de resistência, é um gesto de, num certo sentido, de enfrentamento, né, de uma situação de abuso, o último gesto, né, diante do abuso, ou seja, a não submissão radical, né, que paradoxalmente, né, é a submissão absoluta à morte, né? Mas é um gesto de eu vou interromper, né? Tem uma atividade aqui do sujeito, eu vou interromper a dor, eu vou interromper a agonia, tá? Essa é a interpretação clássica, gente, assim, várias teorias da psicanálise. A outra teoria é aquela que aparece já no Freud, texto sobre Dostoiévski, por exemplo, essa tese está muito bem desenhada no Freud, de que o sujeito nunca se mata, né? Eu estou sempre matando um outro em mim, né? Então, o suicídio, em Freud, pelo menos no pensamento freudiano, está muito atrelado a uma problemática do narcisismo e da identificação, né? Eu não consigo me livrar de um ataque interno, essa alteridade interna, e o único modo de me livrar dessa alteridade interna é me matando, matando essa alteridade em mim, né? Então, as ficções científicas, né, que trabalham muito com essa imagem, né, assim, do alien que entra no nosso corpo, né, enfim, um certo
ser outro, né, alien, mesmo que nos penetra, nos habita e que a gente tenha uma única forma, né, de se livrar do alien, se matando, se jogando no espaço sideral e daí por diante, tá? Então, essa é uma imagem clássica do suicídio em Freud, é a morte do outro na gente, né? Eu vou matar o outro, na verdade. O Freud parece preservar, né, um certo princípio do narcisismo na obra dele, de que a princípio, né, o suicídio não faz sentido, né? O narcisismo ele é muito fechado em si mesmo, né? O eu não desejaria se matar, né? Então, o eu do Freud, né? A concepção do eu em Freud está muito atrelado à ideia de onipotência, né? A ideia de um certo fechamento em si mesmo, né? Que ele mesmo não se mataria, né? Mas, obviamente, invadido por essas identificações, né, não tem como fugir. Então, no pensamento freudiano, tem muito a ver com essa marca da alteridade. Aqui, a gente pode pensar que essa agonia, né, que o Winnicott está colocando é uma agonia, obviamente, proveniente do trauma, né, proveniente do outro também. Né? Então, estou fugindo, né, de uma situação traumática, né, para escapulir ao outro. Então, assim, essas teorias estão conversando, né? Mas em Winnicott é muito mais uma questão de pensar a agonia de uma maneira mais não identitária, né? Assim, o outro não aparece tanto nesses estados primários da agonia, né? Que ele vai chamar, inclusive, de agonia impensável, né? Então, só para vocês terem uma ideia do quais são, né, as agonias impensáveis para o Winnicott, como para vocês verem como que a alteridade está um pouco apagada, assim, né? Eu não estou matando meu pai e cometendo suicídio, como no texto do Dostoiévski, né, do Freud. O Winnicott vai falar das agonias impensáveis como cair para sempre, se sentir despedaçando, se sentir perseguido todo o tempo, né? O outro aparece muito, né, embaçado, né? No delírio persecutório ele aparece mais claramente, mas assim, cair para sempre e se sentir despedaçando, que são as duas grandes agonias impensáveis, né? Estou o tempo todo me sentindo que eu estou despedaçando, despersonalizando, né? Ou que eu estou caindo para sempre, o outro não aparece, né? O outro meio que some da cena fantasística, né, que compõe a agonia impensável. Então, só para vocês entenderem que a gente está falando de estados muito primitivos, onde talvez nem o eu, nem o outro, né, estejam bem formados, bem constituídos, tá? E aí, nesse mesmo parágrafo, o Flávio vai lembrar uma coisa que é super interessante, né? Que, segundo Winnicott, um estado de não estar vivo futuro, tingido pelas cores do estado de não estar vivo originário, que antecedeu a solidão essencial. Nessa tese, assim, de que existe uma condição de não estar vivo que integra o repertório da experiência pessoal. Aí são esses lances de genialidade do Winnicott que são, assim, muito impressionantes, né? Assim, é um pensador muito incrível, né? Condição de não estar vivo que integra o repertório da experiência pessoal. Todo mundo já se imaginou morto, né? Já imaginou a cena do seu enterro, já imaginou as consequências possíveis da sua morte, já imaginou, né, a possibilidade de se matar. Isso é praticamente impossível, né? Que alguém não tenha imaginado isso, né? Pensado em algum momento, né? Nesse tipo de cenário, né? Suicídio, morte, voluntário ou não, né? Os efeitos da nossa própria morte, mas principalmente nisso que é, né, um dos grandes enigmas da infância, né, da criança, no que é não estar vivo, no que é a morte, no que é não existir, né? E provavelmente, né, esse não estar vivo originário, né, que antecedeu a solidão essencial, ou seja, o Winnicott está falando de coisas muitíssimo primitivas, né? Sensação de que
a gente estava ali no limite, né? Quando a gente está começando a aparecer enquanto um eu, enquanto alguém que tem consciência, e integra, desintegra, né? Volta ao estado não integrado, né? A gente tem essa sensação, né? Paradoxal de existir e não existir, de estar vivo, não estar vivo, né? Que, por exemplo, garante, né? Eu acho que é uma das garantias de um sono tranquilo, né? Pessoas que dão conta de dormir de forma tranquila, dão conta de voltar um pouquinho para esse estado. Não vou existir. Abro mão de existir. Não quero controlar mais, né, a consciência, vou me entregar ao sono, né? Então, uma das explicações da insônia, né, do ponto de vista winnicottiano, é essa angústia, né, enorme, né, que pode tomar o sujeito diante desse estado aqui de não estar vivo, né? O sono é um modelo, né, para a morte do ponto de vista psíquico, né? Então, não estar vivo tem que estar integrado. Então, o Winnicott ele não é um moralista, nesse sentido de que não podemos pensar na morte, né? A gente nunca fantasia sobre isso tem que ser silenciado. Ao contrário, né? Por isso que eu coloquei a questão inicial, assim, a gente precisa pensar nessa condição, né, do não estar vivo como repertório da nossa experiência pessoal, né? Inclusive como possibilidade concreta, né? Enfim, no próximo parágrafo já entra alguma coisa aí que eu considero rápida demais, uma conclusão muito rápida, que é moralista nesse sentido, né? Aí, esse indivíduo integrado na linha identitária instintiva, a partir da dependência primitiva de um ambiente facilitador, a urgência pelo morrer suicida pode ser até mesmo compreensível em certos aspectos, mas jamais aceitável. Aí é que tá? Óbvio que 99% dos casos é isso. Não se mata, não vai se matar. Vamos para o hospital, vamos medicar, vamos internar, né? Me liga, né? Vou dormir com o celular ligado, né? Não, quando você pensar em se matar, me telefone. Então, assim, essa coisa do analista quebrar o enquadre, né, diante da ameaça do suicídio é muito importante. Então, a gente vai fazer isso, né? O paciente começou até ideação séria, né? Falou disso na análise, o analista vai ligar para o paciente no dia seguinte, e no outro dia, final de semana, vai mandar uma mensagem, né? Então, assim, vai manter contato porque não é aceitável, tá? A gente não quer que o paciente morra, né? Que ele se mate, porque a gente quer que ele simbolize, ele elabore de outra forma que não pela atuação, nenhuma atuação grave, né? Que ele não beba e morra bêbado, né, ou que cheire cocaína até morrer, ou que ele se mate. Tá? A gente vai ligar, vai dizer claramente, moralisticamente, né, que a gente não quer que ele morra. Tá? Então, assim, 99% dos casos. Que eu estou colocando aqui a pulguinha atrás da orelha de vocês nos casos, principalmente na psicologia hospitalar, que a gente vai ter contato, onde o suicídio vai ser mesmo a questão, né? Paciente terminal, né? É, com alguma consciência, com consciência, digamos, né? Que vai colocar, pô, não dou conta mais, né? Existe um lugar para não estar vivo também, né? Nessa experiência de que eu posso antecipar, né? Para fugir de uma agonia pensável, né? De uma agonia efetiva, né? Então, assim, é uma questão muito difícil de pensar, porque 99% das vezes a gente vai dizer, puxa, dá conta aí, vamos elaborar, fica mais um pouco, né? Vamos tentar algum paliativo, tá? Então, assim, é uma questão que o Flávio não vai discutir, mas que eu queria, né? Vou tentar ainda procurar algum texto ou escrever alguma coisa para a gente pensar a partir de algumas experiências que eu tive no hospital, né? Na psicologia hospitalar, para a gente pensar nisso junto, tá? Enfim, nesse sentido é possível afirmar, diz o Flávio, que aquele ser humano que pode morrer, não precisa morrer. Então, nenhuma discussão, né, o Flávio vai insistir nisso ao longo do texto dele, nenhuma discussão sobre reflexões filosóficas sobre o suicídio, o livre-arbítrio, se é um ato de coragem ou de covardia, né? Nenhuma discussão filosófica desse tipo aqui interessa para a clínica, né? O que ele vai insistir é que há uma condição de ser e
uma impossibilidade de ser que nos lança na agonia impensável, né? Então, é essa impossibilidade de ser aqui, né, que geralmente vai ser oriunda de um trauma muito duro, né, que a gente vai tentar dirimir na clínica, tá? Então, ah, todas essas explicações, né, coragem de morrer, altruísmo, desapego à vida, covardia, né, qualquer outro termo que a gente possa empregar para definir a procura urgente pela morte pertence mais ao domínio do mental, que nem sempre é o campo onde se configura a saúde. Para o Winnicott, de jeito nenhum, né? O domínio do mental é o último a ser integrado, né? Então, mais pertence ao domínio do mental do que ao campo das realizações mesmo, das experiências de vida do ser humano, tá? Então, essas conceituações, né, vão atravessar, claro, a transferência com a transferência, mas elas não são o centro do debate, né? A gente não conversa sobre isso com o paciente que está em ideação suicida. Isso é coragem, isso é covardia, isso... Não, né? A gente toma uma decisão, né? Eu acho muito pontual mesmo, que a gente prefere elaborar, né? E não discute filosoficamente essa questão, né? Essa situação do suicídio, ela leva a clínica mais para situações de manejo do que interpretação. Sobre essa distinção, tem um livrinho da Elza Dias, está aqui, um livrinho pequeno, Interpretação e Manejo na Clínica Winnicottiana, Interpretação e Manejo na Clínica Winnicottiana, um livrinho bem legal. Meu grupo de supervisão apresentou na quarta passada, o vídeo tá disponível para quem quiser dar uma olhada por cima. Nesse livro, a Elza vai fazer essa distinção, né, dessas duas clínicas, ou dois tipos de clínica, né? Uma clínica da interpretação, que é a clínica do neurótico mais comum, né? Passou por um desenvolvimento maturacional suficientemente bom, então, boas integrações psicossomáticas, que consegue mentalizar bem, consegue simbolizar bem. Aí a clínica da interpretação clássica, né? A clínica do manejo, geralmente a gente vai encontrar o paciente suicida nesta clínica. Então, pacientes que não estão bem integrados, que não possuem, né, uma integração psicossomática muito boa, integração egóica muito boa, né, são integrações muito no limite, né, o tempo todo com adições, né, a determinadas drogas, por exemplo, ou problemas psicossomáticos os mais variados, né, insônia, né, alergias, dores, enfim. Você vê que o paciente não passou por um desenvolvimento maturacional, né, um amadurecimento tranquilo, né? Os estados excitados são sempre mais presentes do que os estados tranquilos, né? Então, aí é uma clínica do manejo. O que é essa clínica do manejo? Traduzindo, né? É uma clínica onde a gente vai estar mais presente como analista de apoio e cuidador do que como um analista que interpreta, que corta, que deixa angustiar, que deixa sozinho, que produz o desamparo, deixa o paciente fazer o trabalho sozinho, né? Esse analista é fundamental nessa clínica da interpretação, né? Eu vou deixar o paciente mais sozinho, interpretações muito curtas, né? Mais no sentido de perguntar do que de acolher, ou explicar, ou dar sentido, né? São interpretações mais incisivas, clínica da interpretação. Na clínica do manejo, não, né? Volta a cuidar do bebezinho como o bebê que foi muito traumatizado. Então, interpretações mais longas, explicação, né? Tentar dar sentido, né? Acolher mais, tá? Então, fazer um acolhimento bem mais ponderado, tranquilo, né? Ter uma proximidade emocional mais próxima, né? do paciente, tá? Mais intensificada, né? Diz o Winnicott aqui. Era possível, assim, aos analistas falarem e escreverem como se a primeira experiência do bebê fosse a primeira mamada, e como se a relação do objeto entre a mãe e o bebê fosse o primeiro relacionamento significativo. É isso que o Winnicott vai desmontar, né? Que a primeira experiência do bebê, na verdade, né, é um núcleo muito vasto de experiências, né, muito longo, né? Então, assim, o Winnicott vai fazer sempre esse retorno
né, aos estados primitivos para lembrar, né, que é uma experiência longa de integração, uma experiência que depende de muita coisa, depende de um outro cuidador que tem que estar muito tranquilo, tem que estar muito preocupado, tem que estar muito concernido, né, aos estados tranquilos do bebê, né? Então, não adianta a gente falar da experiência da primeira mamada, né? Ou experiência de relação com a mãe, como se fosse alguma coisa que está dada, né? Não, não. Como que foi essa experiência? Né? Como que a mãe estava? Estava deprimida? Estava, né, ansiosa demais? Estava com ódio? O pai participou? O pai ajudou a mãe a ficar tranquila? O pai, né, foi um pai cuidadoso, presente? Né? Ele estava ansioso? Estava deprimido? Estava agressivo? Tudo isso entra no jogo dessa experiência constitutiva, né, do eu que está se formando, tá? Né, eu estou lembrando disso porque é isso, são esses estados de integração, não integração, que vão ser retomados no suicídio, tá? A gente vai ver como, fazendo esse link aqui. Sob o ponto de vista que pretendo apresentar aqui, essa clínica que toma a liberdade de chamar de clínica da presentidade, em que a existência do outro, o paciente, está sempre suposta pelo analista, pode ser perigosa e até mesmo fatal em algumas circunstâncias para o paciente suicida, cujo falso si mesmo patológico é o único modo possível de operar, ou para aquele que, sem ter conseguido ainda organizar defesas consistentes, está sempre a pique de se suicidar como única forma de escapar ao aniquilamento devido à submissão do self, né? Então, é uma clínica da suspeita ainda mais intensificada, né? Se a clínica psicanalítica, de maneira geral, já é uma clínica da suspeita, né? Suspeitar do eu, suspeitar de que o eu não é o senhor da sua própria casa, que ele está sempre escondendo alguma coisa, que ele está sempre né, a serviço de algum desejo recalcado, reprimido. Então, é uma clínica da suspeita geral. Em Winnicott, essa clínica da suspeita é mais intensa ainda, mais intensificada ainda, né, de que o eu que pode estar ali falando para a gente é um falso self. Essa ideia de falso self, né, eu acho que a gente já fez alguns vídeos sobre essa noção, né, é uma ideia genial, gente, assim, porque não adianta a gente falar só que todo eu é falso, ou todo eu é imaginário, né? Perspectiva lacaniana que vai nos ajudar a pensar muito nisso, né? Assim, o caráter mais imaginário do eu, que a gente tem que desmontar, né? Isso é correto, né? Do ponto de vista geral, né? Assim, vamos desmontar esse caráter imaginário do eu, todo eu é falso. Mas a gente perde um pouco quando a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? Isso que o Winnicott estava falando de um falso self, né? É muito específico, é diferente quando você vê na clínica pessoas falando eu nunca existi, eu não me sinto dentro da minha própria pele, eu sou uma farsa o tempo todo, eu estou no teatro, a minha vida é uma eterna frustração, né? É apenas um tipo de é, agonia que eu, né, quero antecipar, cujo fim eu quero antecipar, né? Um paciente meu, por exemplo, descreve a vida dele já, né, aos 35 anos de idade, né, como sendo uma queda num avião em chamas. Essa é a descrição metafórica que ele faz da vida dele, né? Tudo que ele quer nas tentativas de suicídio que ele faz é simplesmente antecipar a queda do avião, que é inevitável, né? Então, ele sente que a vida dele é um avião em chamas, em queda, não basta estar caindo, né? E ele só quer dormir, porque ele, né, o avião vai cair, ele não quer viver a dor, né, da queda efetivamente, a agonia da queda. Mas olha a metáfora, né? Isso é diferente de quando um paciente neurótico traz, inclusive, uma fantasia de suicídio ou de fuga, né? Dizendo, nossa, eu terminei um namoro, estou muito triste, né? Passei na frente de um carro e me dei conta de que eu não olhei para atravessar a rua, né? Eu acho que eu estou me sentindo culpado demais, né? Queria morrer mesmo, me veio isso, mas, nossa, quando eu vi, eu assustei. É completamente diferente. Tem conflito, né? Ele não quer se matar,
mas ele admite que a culpa é dilacerante, né? Não conseguir dormir, né? Aí é outra lógica, né? Então, essa clínica do falso self tem a ver com uma sensação de submissão aniquiladora, né? Grifem essas palavras, sabe? Escapar ao aniquilamento devido à submissão do self, né? É dessas agonias muito violentas que o Winnicott está falando quando o eu não é constituído. Então, fugir disso, né? Então, por isso essa diferenciação aqui, né, entre o caráter imaginário do eu, né, do neurótico, da pessoa bem constituída, que pode fazer uma boa desconstrução disso, né, e se encontrar melhor em outras descrições de si mesmo. Isso é ok, eu acho que é parte da clínica psicanalítica no geral, mas é diferente fazer essa desconstrução, né, do caráter imaginário do eu, de fazer uma crítica ao falso self, né? Ajudar um paciente a sentir que ele existe, que ele é reconhecido, né, pelo outro e se reconhece sendo reconhecido pelo outro. Reconhece que a vida tem sentido, que é outra palavra que eu quero também grifar aqui nesse contexto, né? Que a vida tem sentido, né? Isso é importante e observação bem também, né, que não pode deixar passar, isso não torna a psicanálise um existencialismo, tá? O sentido da vida, né, para a psicanálise aqui é sempre muito pontual, né? Vai depender de sujeito para sujeito, né? Nem sempre vai aparecer para todos os sujeitos como algo consciente, tá? Então, algo que queria também deixar pontuado aqui para uma discussão futura, caso vocês queiram, né? Qual a diferença, né, do lugar do sentido da vida, né, para a psicanálise, para o existencialismo, né, para logoterapia do Viktor Frankl, por exemplo, né? Questões que a gente pode discutir, que eu acho importante. Enfim, falando aqui de um paciente dele, do Flávio, né? Paciente muito intelectual, bem dotado e tal, aquele paciente clássico, né? Analisando o clássico que é um falso self muito bem construído, né? Então, fala de tudo, dá aula, né? Super bem sucedido profissionalmente, mas a gente sente que, né, em determinadas sessões ele vai falar, né? Nossa, a vida não tem sentido. Estou sendo só levado pela vida. E aí ele grifa essa cena, né? É uma cena bonitinha, né? Que aponta para alguma coisa do infantil, né? Esse paciente tão intelectual, tão, né? Ele vai lá na sala de espera, enche o bolso das balinhas, né? Que estava lá na sala de espera, né? Uma cena infantil tão interessante, né? É bonitinho, é a criança roubando, sabe? É a criança ali tentando pegar alguma coisa que, né, parece, né, ela não pôde viver essa experiência tranquila e tem que roubar, tem que fazer esse gesto, né, antissocial, né, que o Winnicott vai sempre atrelar a um pedido de esperança, né, de ajuda, né? Essa tendência antissocial, o Winnicott sempre vai interpretar isso assim, ele está pedindo alguma coisa que ele perdeu? Ele está fazendo um chamado para o outro, né, para essa experiência de tranquilidade, né? A concepção de humano, né, de sujeito que o Winnicott tem a ver com essa experiência de continuidade aqui que o Flávio comenta nessa página, né? Uma experiência de continuidade que deverá ser sustentada no tempo pelo analista. Então, a criança winnicottiana, o bebê winnicottiano, ele precisa ter essa sensação, né, essa experiência de continuidade, principalmente alguma coisa que ele vai chamar de estados tranquilos, né, para que essa integração psicossomática aconteça sem trauma. Trauma em Winnicott tem a ver com a interrupção dessas experiências de continuidade. Trauma tem a ver com a invasão, claro, né, do sexual, da violência, né, da ansiedade da mãe, da depressão da mãe. Quando eu digo mãe, sempre leiam aqui, né, gente, assim, família comum brasileira, enfim, mundial, mas estou falando do adulto que cuida, né? Então, as invasões do cuidador, né, que interrompem essa continuidade.
tá? Interrompem isso e essas interrupções são sentidas pelo bebê como submissão, tá? É uma teoria, assim, muito interessante, inclusive na dimensão política que ela produz, né? O bebê winnicottiano odeia a submissão. A submissão é traumática, é algo que é intolerável, é algo que se atrela à agonia, né? Ser submisso ao outro, né? Então, quando o ambiente é invasivo demais e não permite que o bebê crie o mundo que ele encontra, né? Ou se o mundo chega tarde demais ou cedo demais, o bebê é perturbado nessa experiência de continuidade, né? Se essa perturbação fica grande demais, a gente entra em agonia e aí o suicídio é um recurso, né? Então, a lógica está toda baseada nessas experiências primitivas de continuidade, tá? Então, termos aqui para ir engrifando: continuidade, estados tranquilos, né? Integração psicossomática, tudo isso tem que acontecer razoavelmente bem, né? Essa ideia também que é muito winnicottiana, né? Good enough, né? O razoavelmente bem, suficientemente bom, tá? Essa é a ideia. Isso, no Félix, sem dúvida, né, Letícia, assim, o Winnicott está lendo claramente o Félix. Tá aí, assim, tem um cara, professor do Rio, eu acho, não sei se é do Rio, Antônio, deixa eu ver se eu acho o livro dele, Antônio Gonçalves, aqui, ó, Antônio Gonçalves Ferreira Júnior, esse é o livro, livraço, muito interessante, Ferenc e Winnicott, uma leitura psicanalítica e descolonial sobre a confusão e a invenção de línguas entre adultos e crianças. Esse é um dos livros que eu acho, né, que fazem uma leitura assim muito radical mesmo, passo a passo assim das relações entre o Ferenc e o Winnicott, tentando mostrar, né, como que o Ferenc está presente no pensamento winnicottiano, infelizmente sem receber os devidos créditos, como sempre, né? O Ferenc foi muito injustiçado nesse sentido. Então, esse texto que a Letícia está sugerindo, pessoal, desenvolvimento do sentido de realidade de seus estágios, é um dos textos indispensáveis, né, como vários do Ferenc, assim. Então, tá nessa lógica, mesma lógica. Se vocês lerem aqueles textos finais do Félix, né, que são os que eu mais gosto, são os mais impressionantes também, A Criança Mal Acolhida, né? O Marcos, o nome do autor é Antônio Gonçalves Ferreira Júnior. A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, a Adaptação da Família à Criança, principalmente esses dois textos, né? Textos da década de 20 do Ferenc. Vocês vão ver esse Winnicott todo desenhado. Tipo assim, a família precisa se adaptar para a criança ficar tranquila, para a criança se sentir bem acolhida, integrada, reconhecida, né? O Félix vai citar explicitamente na criança mal acolhida a questão do suicídio, né? O suicídio como consequência do mau acolhimento. Tem essa ligação assim direta, explícita, né? Suicídio como falência da fragmentação e da cisão que foi a primeira tentativa de cura, de autocura da criança, que é o falso self, né? Então, primeira tentativa que a criança tenta fazer, eu vou virar alguém que se identifica com o agressor, vou virar um adulto logo, né? E vou me salvar. Então, você é um adulto que vai funcionar tudo, eu vou fazer tudo. Vocês vão ver aquela criança, o adultinho. Funciona, já estou fazendo, já ajudo em casa, já estou trabalhando, já estou fazendo tudo, não choro, né, não reclamo, né? O bebê sabe. Vira lá a criança que sabe tudo, mas que não sente mais nada, né? Então, isso está desenhado no Ferenc, né? Isso é o falso self, tá? Quando o falso self, as fragmentações, né, as cisões falham, vai dizer o Ferenc ainda. Então, a função órfica falha, né? O suicídio é uma saída, tá?
Quer dizer literalmente isso, né, nesses textos finais dele. Então, suicídio como saída depois das tentativas de defesa, né, do sujeito. É por essa razão que a gente está colocando a nossa proibição do suicídio. É porque nós temos uma teoria do trauma que está vendo o suicídio como uma defesa diante do traumático, diante do mortífero proveniente do outro. Então, é por isso, não é por um moralismo. Então, respondendo à questão inicial já de forma clara, nós, da psicanálise, nos colocamos contra o suicídio, não é porque a vida é um valor inviolável, né? Nos colocamos contra o suicídio porque nós concebemos o suicídio como última morada da defesa do sujeito contra o traumático, contra o mortífero proveniente do outro. É contra a morte. O suicídio é uma defesa contra a morte, né? Então, essa concepção que vai abarcar praticamente toda a clínica do suicídio, né? Exceção feita a essa outra clínica sobre a qual a gente não tem coragem de falar, porque é difícil, porque mexe mesmo com a gente, porque vai colocar na mesa a contingência do narcisismo. Sim, nós também desejamos nos matar. Sim, nós também podemos nos matar. Esse é um destino possível, do pulsional mesmo, né? E falar sobre isso, conversar sobre isso, angustia muito, deixa a gente muito triste, sem sentido, né? Tipo, fica no limite da ética, e fica mesmo, né? Os perigos dessa conversa são terríveis, né? Ligados à eugenia, né? Enfim, cenários apocalípticos e catastróficos, assim, os mais variados. Então, é uma conversa muito difícil, mas, insisto, essa é uma outra conversa. Então, para pensar na clínica do suicídio mesmo, a gente está falando que não é por moralismo, não, porque nós vemos recorrentemente na clínica essa história traumática, né? A criança que não deu conta, que ficou muito sozinha, que ficou muito submissa, que tentou virar o bebê sábio, que tentou fazer o falso selfie, que tentou clivagens, tentou cisões. Nada deu certo, porque é muito violento não ter essas experiências de continuidade, não ter os estados tranquilos. Por não ter dado certo, essas várias tentativas, ela vai tentar a última tentativa, que é se matar e se livrar da agonia, né? Se matando. Então, é por isso, não é porque é uma moralmente errado e, né, Deus vai te castigar, isso é um pecado. Não, porque suicídio está sendo lido por nós como uma defesa desesperada, né, de um bebê que não teve suas experiências de continuidade reconhecidas e protegidas. Tá? Clinicamente, inclusive, a gente, na medida em que faz a clínica do manejo, esses pacientes começam a melhorar, voilá, ó, que surpresa, eles param de ter a ideação suicida, eles param de tentar suicídio. Paciente que tentou 5 vezes antes de começar a clínica, quando é bem acolhido, bem tratado, né, faz uma análise bem feita, para de se matar e ama a vida, começa a se proteger, começa a ter medo de morrer, né? Fala do não estar vivo, né, como uma experiência integrada, né? E aí, né? Então, assim, é a evidência clínica, né, de que essa tentativa de suicídio não era algo genuíno em si mesmo, né, que ela estava atrelada a uma vivência emocional específica que tinha outros sentidos que não apenas esse, né, que o suicídio traz em primeiro plano. Eu quero morrer. Você tem que respeitar meu desejo, né? Mais ou menos, tá? Então, queria colocar isso em debate também. Então, olha só o que o Flávio, né, traz, né? Quando se considera o primitivismo das necessidades desses pacientes, o que se precisa é corpo e não ideias, da voz e não das palavras, né? Então, essa clínica nicotiana do manejo, né? Ele está apontando sempre para isso. No outro sentido daquilo que afirmei acima, os riscos de nos deixarmos levar
pelo sentimento de impossibilidade de toda a ajuda, podem nos conduzir à fuga para as compreensões teorizantes a respeito do suicídio. Essa é uma observação importante para a nossa transferência, né? É uma clínica que angustia muito o analista, né, gente? Assim, não tem jeito de a gente ficar tranquilo com seu paciente acabou de sair do consultório falando que vai se matar, que está pensando, que elaborou um plano, né? Ou que depois, sei lá, durante a semana você recebe a notícia da família que ele tentou se matar sem te avisar, sem planejar, não tem jeito o analista ficar tranquilo, não. Assim, é impossível. Então, a gente vai também começar, do ponto de vista transferencial, produzir defesa. Uma delas é racionalização. É começar a teorizar demais com o paciente, interpretar mentalizando demais, né? Então, assim, ficar atento a isso. É claro que isso é um tanto inevitável na clínica. Por que que você tentou? Por que que você sentiu? O que que você estava pensando, né? No limite, o que que você estava querendo com isso, né? O que é esse não existir para você? É claro que esse tipo de questionamento, endereçamento, interpretação, né, produção de sentido a partir do suicídio vai ser feito, tá? Mas só redobrem o cuidado com a racionalização, tentativa de mentalizar demais, né? Isso quando, na verdade, às vezes é mais acolher mesmo, falar né, do reconhecimento da dor, né? Testemunhar isso, tá? Então, é mais isso do que ficar interpretando, falando demais, né? O suicídio está no limite de toda a técnica e de toda a possibilidade do fazer mentalizador. É isso. Se ele é, de fato, o envio do corpo para uma morte já ocorrida no psiquismo, não será escudado por processos mentais ou por ações pautadas em um rigor técnico irrepreensível que poderemos ser úteis, né? A questão é essa. É esse o paradoxo que o suicídio coloca, né? Tipo assim, os processos mentais já se foram, já se fuderam, não tem mais, já era, né? O suicídio aparece porque os processos mentais não estão funcionando mais, estão no limite do funcionamento, né? Você vai lá, interpreta mais, tenta dar mais sentido, não vai rolar, né? Então, é claro que a gente está preso neste paradoxo. Só temos essa ferramenta no final da história, é só isso, é conversar, dar sentido, interpretar, mesmo na técnica do manejo, entendeu? Quando você fala assim, puxa, eu imagino, né, o quão terrível é se imaginar o tempo todo dentro de um avião em chamas caindo. Eu acho que você fica muito desesperado, né, de vez em quando. Então, quando a gente faz uma interpretação desse tipo, porque é puro reconhecimento, espelhamento da dor do paciente, a gente está interpretando, né? Estamos mais espelhando do que interpretando, mas é uma interpretação, é uma tentativa de mentalização. Mas eu acho que é diferente já de fazer perguntas do tipo, mas quem te colocou aí nesse avião, né? Para fazer essa pergunta, o paciente vai demorar muito, né, para entender quem que é o avião, né? Qual parte de você, né, do seu eu cindido, está aí dentro do avião, né? Então, esse tipo de reflexão clínica que vai ser feita, né, adiante, é, ainda está, não pode ser feita. Por enquanto nossa, estou imaginando, e essa imagem que você produz é terrivelmente clara, né, da agonia que você está vivendo. É isso. Então, manejo tem mais a ver com testemunhar, né, espelhar, estar presente, ligar, né, do que, né, ficar interpretando demais, tá? E ele falou aqui de um caso clínico, né? Também paciente muito inteligente, muito crítico, né? Fluente em 3 idiomas. Então, assim, aquele caso clássico, né? Do falso self bem funcional, né? É, mas os elementos iniciais, aqueles elementos que também não ajudaram na constituição do eu desse paciente, né? O pai depressivo, né? Média intensidade, renitente, a mãe, uma mulher que se mostrava muito forte na administração da casa, né? Os pais bem dotados intelectualmente, né? A mulher nunca exerceu a profissão, né? O paciente ele não terminava a faculdade, né? Era uma das queixas dele, né?
E uma das coisas que ele trazia era esse ódio que ele nutria contra os pais, devido à impossibilidade de conseguirem estabelecer qualquer relacionamento em que não o culpassem por algo, e finalmente seu ódio a si mesmo, por não conseguir concluir o curso e se sentir dependente do pai. Paciente que vai desenvolver uma drogadição, né, razoável, né, álcool e maconha, e que faz a primeira tentativa de suicídio, né, das 3 que ele fez durante o tratamento, né, com medicação, né, os medicamentos tranquilizantes e álcool que ele tomou. Então, ele vai falar um pouquinho desse caso clínico. Deixa eu ver o que. Olha só. O recurso foi, então, não, quando ele foi visitar ele no hospital, né? Nessa ocasião, pôde presenciar cenas incomuns entre ele e os pais, né? Essa cena do hospital psiquiátrico, quando o Flávio foi lá visitar o paciente. Em certo encontro, pai e filho, em pé, conversavam virados para lados opostos, cada qual falando de coisas absolutamente discrepantes, como se ignorassem mutuamente a presença do outro, mas suas mãos se tocavam levemente, um suave roçar com a ponta dos dedos, sendo esse o único contato efetivo entre os dois. Entendi esse fato como expressão, ao mesmo tempo, de uma impossibilidade angustiante de comunicação e de uma ansiedade extrema por contato que não poderia ser feito pelas palavras, único recurso que a família parecia dispor, né? Então, uma cena curiosa, né, assim, que aparece várias vezes na cena do suicídio, gente, assim, na clínica do suicídio, de maneira geral, a gente vai quebrar um enquadre, inclusive para isso, assim, é uma técnica que a gente, né, está dentro do campo aí da elasticidade da técnica que o suicídio às vezes vai exigir da gente, quando o paciente autoriza, quando você vê que isso é ok, de chamar os pais para o consultório, sabe? Entrevistar os pais juntos, ver a interação familiar, né? Isso vai acontecer algumas vezes, tá? De vez em quando, isso é muito importante, né? Chamar pai, irmã, né? A mãe, enfim, quem está a fim de vir para análise, participar da cena analítica, né? E nessas interações, acaba que a gente vê algumas coisas mesmo, né? Assim, como que se dão os padrões comunicacionais, os afetos, né? Como que a interação acontece, né? Obviamente, a psicanálise não vira uma terapia familiar, né? Estou falando de quebra de enquadre, né? Estou falando de uma elasticidade da técnica, assim, que muitas vezes a clínica vai exigir, mas para voltar depois, o mais rápido possível, né? Para o paciente sozinho, né? Mas avaliem essa possibilidade, tá? Chamar o pai, chamar a mãe, chamar a irmã, enfim, chamar a família, né? Vamos conversar um pouco? Deixa eu ouvir um pouquinho o que eles, né, estão pensando, como é que, né, o que resultou disso, né? Vamos ouvir todo mundo junto, tá? Enfim, deu para ver isso no hospital, né? E aí o Flávio vai dizer que ah, alguns aspectos do manejo que se fizeram necessários e me ficaram mais claros apenas depois da sua segunda tentativa de suicídio. A impossibilidade alegada de terminar o curso era para esse paciente um sinal de sua esperança de conseguir ainda se manter numa relação de dependência emocional efetiva dos pais. É interessante essa interpretação, né? Tornar-se independente seria jogar por terra todas as esperanças de conseguir tal sustentação. Nesse aspecto, sua incompetência acadêmica era expressão inconsciente de sua esperança. Anotem isso como interpretação possível, gente, daqueles casos assim de pessoas que se recusam a sair de casa, tá? De maneira geral, a gente tem algum aspecto disso, né? Assim, a esperança de que a dependência vai continuar e que ela vai se resolver, né? Só fazendo um parênteses aqui, numa paciente que não tem ideação suicida, mas que tem uma dificuldade muito particular de sair de casa, da casa da mãe, um pouco pela culpa de um possível acidente que a mãe possa sofrer. A mãe, ela já tem 45 anos de idade, essa paciente, ou seja, a mãe tem mais de 60, né? Então, a mãe pode cair, ela pode machucar à noite, ela pode, né, tropeçar no jardim, como já aconteceu, quebrar um osso, e aí ela não vai estar lá para ajudar ela, né? Então, assim, pra vocês verem como que a ideação da morte está presente, né? E que vai
muitas vezes, né, trazer de volta essa relação de dependência como uma relação que deveria ter sido resolvida lá atrás. Se isso não é resolvido, né, no caso dessa paciente, por exemplo, a mãe claramente não permite que ela vá rumo à independência, né, não autoriza ela a sair, né, sempre faz esse jogo de cena, né? Ah, nossa, eu não sei fazer isso aqui em casa, eu não sei ir no banco, eu não sei fazer isso sozinha, né? Quem que vai fazer isso? Enfim, sabota os movimentos de independência dessa paciente. Se isso está sabotado, né, fica esse resto, né? E aí, muitas vezes, né, isso vai ter esses efeitos, né? Seja de autossabotagem, né? Sabotagem da vida como um todo, não ir rumo à adultez também, ou pelo menos esses valores, esses lugares da adultez que a gente valoriza, né? Esse apoio ele conseguiu, em parte, ao menos de mim, quando, após a sua segunda tentativa de se matar, me atentei mais propriamente aos aspectos do manejo. Tá vendo o manejo aqui? Mesmo quando precisasse lhe fazer alguma interpretação. Ele precisava comunicar necessidades muito primitivas, mas não encontrava caminho para fazer tal comunicação, e somente pôde fazê-lo de forma mais efetiva quando correu o risco de realmente destruir o self total. Então, né, comunicar necessidades muito primitivas às vezes vai ser desse jeito, terrível, né? Eu preciso de ajuda, né? Estou na máxima dependência. Então, o corpo que está lá, né, na iminência de morrer, né, também é uma representação desse bebê na dependência absoluta, né? Talvez as vivências que o bebê na dependência absoluta teve e que não foram bem acolhidas sejam compelidas a repetir nessa cena do suicídio, tá? Mais uma vez, tentando pensar que, do ponto de vista do inconsciente, o eu não morre, né? Então, esse eu mortificado, ele precisa ser interpretado, né? Quem que é o corpo que está morrendo, né? Quais são os efeitos sobre o outro? Então, pensem nessa hipótese, que eu acho que é uma hipótese, né, quase inevitável, assim, a partir do pensamento winnicottiano. Esse corpo que está morrendo, esse sujeito que está morrendo, é a repetição, é a compulsão à repetição do bebê em estado de dependência absoluta, né? Então, eu volto, né? Porque é geralmente isso que o paciente produz na família, no analista, né? Do ponto de vista transferencial. A gente fica hiper preocupado, né? A gente vai lá no quarto do paciente, está respirando, né? É o bebezinho na situação de dependência absoluta, tá? Então, retoma muito isso, e isso também é importante a gente pensar. Porque pude estar, quando mesmo tendo falhado, tendo sido tomado pelo sentimento de inutilidade, de todo o trabalho feito até a sua tentativa de se matar, permaneci com ele, em alguns momentos, sem ter muita clareza dos porquês da minha permanência. Penso que esses dados podem ser compreendidos e interpretados de múltiplas formas, mas não abro mão de uma delas. Permaneci porque estava identificado muito primitivamente com a sua necessidade de ser, e a partir dessa identificação, abandoná-lo teria sido também um modo de me abandonar. Interessante esse final do texto, né? Assim, o Flávio dá uma, tipo assim, já passei por isso, né? Já passamos por isso, né? Pergunta final do texto dele. Nesse aspecto, vale lembrar os riscos apontados por Winnicott num trabalho desse tipo, quando nos pergunta, referindo-se à questão do uso ou não do reasseguramento. E se o analista também fosse um suicida, né? A pergunta que eu faço é a seguinte, né? Quem não é, entendeu? Assim, onde isso não se apresentou de fato, né? A questão do não existir, né? De alguma forma, principalmente para a gente que escolheu essa profissão, né? Que tem a ver com o cuidado que, no limite, gente, assim, a gente sempre vai encontrar, né?
o cuidado de alguém que está prestes a se matar ou que está trazendo um mortífero de forma muito premente, né? De forma muito evidente, tá? Então, assim, lógica, só para concluir, lógica dessa clínica a partir do Winnicott, né? É, a tentativa de suicídio, ela é um estado não integrado desses estados que devem ser integrados ao longo do tempo no processo maturacional, que a gente vai chamar de não estar vivo, né? Ou de descontinuidade. Então, a gente precisa integrar esses estados, né? Insisto em pensar no modelo, né, da integração desses estados como sono, né, para retomar uma coisa nessa imagem do Winnicott, né, e um pouco do Laplanche, de que é na situação originária que esses modelos se instalam. Então, imaginem, né, o bebê que precisa se entregar à morte, né, tranquilo de que quando ele voltar, vai estar tudo bem. O sono tem um pouco esse modelo. Eu vou me entregar, vou dormir, e eu sei que minha mãe vai estar aqui. E sei que ela vai estar aqui de maneira tranquila, não desesperada, não ansiosa, sem raiva, né? De eu acordar, por exemplo, né? Ou, enfim, com medo de eu não voltar, né? Então, são essas experiências lá atrás, experiências de uma certa tranquilidade de poder ir e voltar, principalmente nesse modelo do sono, né? Que eu queria que vocês pensassem, né? Que são retomadas nessa compulsão à repetição a posteriori, né? Na tentativa de suicídio, tá? Então, para concluir, não é por um moralismo, né? É uma concepção bem dura, né, de que o suicídio ele é uma defesa final, né? Uma tentativa desesperada de se defender de ataques internos, né? Se no Winnicott isso não aparece de forma muito sexualizada, como vai aparecer no Freud, no Laplanche, é a única correção que eu faria, né, no diálogo que eu sempre estou propondo entre o Winnicott e o Laplanche, né? No sentido de que essa agonia ela é proveniente dos ataques sexuais que vieram do outro, né? São da mãe, a depressão materna, a agressividade do pai, enfim, como no caso que o Flávio apresentou, né? Pensa nessa cena de comunicação, né? Assim, entre o pai e o filho ali no hospital. Um virado para o lado, outro para o outro, falando, mas sem conversar, encostando um pouquinho a mão. Tipo assim, é, é claramente sexual a cena, né? No sentido de que eu não te reconheço, eu não te acolho, né? Você não pode existir tranquilo, eu não te dou garantia de que você vai estar aí ou de que eu vou estar aqui para você, né? Quando você voltar, né? Então, assim, são essas cenas que precisam ser capturadas na análise e reconhecidas pelo analista para que o paciente possa, né, fazer o seu processo maturacional e entender de que ele sobreviveu, né? Ele sobreviveu ao colapso, ele sobreviveu às agonias que, de fato, pelas quais ele já passou, né? Então, outro texto também que, né, sempre precisamos voltar, né, e reler, é O Medo do Colapso, né? Do Winnicott, chamado The Fear of Breakdown, um texto muito, muito importante. O colapso vai existir. A grande questão é a dimensão dele, né, a intensidade dele ao longo da existência de cada um de nós, né? Mas as vivências do colapso, as vivências da agonia, né, que vão reaparecer nos nossos pesadelos, que vão reaparecer nos nossos devaneios, né, estão presentes. Então, eu acho que o final desse texto aqui, para mim, é bem importante, assim, de que em muitos casos, eu acho que, né, a maioria dos analistas que eu atendo, supervisiono, a gente está com o pezinho na morte, a gente sentiu a coisa, né, já viu a catástrofe, já viu a Nakba de cada um, né? Então, por isso a gente dá conta, por isso a gente consegue, né, exercer essa função órfica, né?
só lembrando dessa metáfora da Elizabeth Severno, paciente do Ferencz, né, que vai falar de uma função órfica, que uma parte da mente, né, se destaca, e aí vai virar um amigo imaginário, um anjo da guarda, né, que acompanha o sujeito, como Orfeu fez, né, órfica que tem a ver com Orfeu, não com órfão, né, como Orfeu fez, né, ir lá no inferno, acompanhar Eurídice, procurar Eurídice, né? Então, o analista exerce sua função órfica também porque já teve no inferno. A maioria dos analistas, né, dos psicólogos, sabem o que é o horror, né, da descontinuidade, né, do não existir, né, do não estar vivo, né, do estado excitado fora do lugar, né? Enfim, eu acho que é por isso, obviamente, né, recorrente necessidade importante, né, de fazer sua própria análise, fazer a supervisão, porque a gente vai encontrar esse estado mortífero de novo em alguns dos nossos pacientes, tá? E aí, óbvio, a gente não pode deixar ele lá no inferno sozinho, né? Tem que tentar trazer ele de volta, né? E sempre fazer esse mergulho é muito exaustivo, né? Falar um pouquinho, né, dessa contransferência da clínica, né, no nosso trabalho é muito importante. Admitir, né, que a gente fica exausto atendendo esse tipo de paciente, a gente fica muito preocupado, né, muito exaurido emocionalmente, né? Porque é esse trabalho infernal, né? De descer, integrar, né? Um desamparo muito, muito forte que a gente sente, né? De tá ali numa impossibilidade, né? De comunicar, né? Porque a gente está retomando esses aspectos da incomunicabilidade do bebê. Então, fica nessa sensação de impotência, assim, de que será que eu vou conseguir comunicar com esse paciente, né? Ele vai me ouvir, ele vai conseguir entender, né? Que tem outros recursos, né? Que dá conta, Letícia. Isso que você falou do cansaço. Eu fiz um estágio numa indústria com operários e, enfim, eles desafiavam o tempo inteiro. Assim, era uma coisa, metalurgia, era um negócio, um ambiente extremamente perigoso. Uhum. E a gente fazia algumas escutas de alguns deles que estavam muito, assim, coisas muito urgentes, assim. E eu saía de lá, assim, exaurida, assim, depois de três sessões seguidas assim, eram uma e tinha uma hora de intervalo, depois tinha outra, aí almoçava, e eram três escutas que eu me permitia fazer naquele ambiente, assim, por dia. Uhum. Sim. E eu saía exaurida, assim. Era Uhum. isso que você falou de ir no inferno Isso. e É. fazer a travessia. E era essa a sensação mesmo. Assim. Eu chegava na supervisão, eu chegava e falava, cara, Eu nossa, morri, tô é, morto. exatamente. E é um pouco isso. Então, assim, Exatamente. né, Exatamente. reconhecer isso na contransferência, porque está conversando com os nossos estados primitivos também. Então, a gente né, assim, obrigado a retomar, né, isso na análise, é o que a Paty estava falando aqui no comentário, né, análise pessoal, supervisão, vai tocar, vai tocar. É uma clínica, né, que, se não fosse por isso, reabrir os nossos estados de agonia impensável, né, seria também, né, só pelo conteúdo em si, que é tóxico, que é violento demais. A pessoa falar lá que, nossa, minha vida é uma merda, eu vou me matar, minha vida, estou caindo no avião em chamas, não tem nada para fazer, e o paciente não consegue ouvir outras nuances, outras interpretações, né? Clínica em si, só para deixar a pulga aí com vocês, né, para a gente conversar, pensar nisso, muito diferente da clínica que eu encontrei no hospital, em alguns casos, né, onde o suicídio parecia uma possibilidade de vida. Disso que o Winnicott está dizendo, né? A vida não pode ser submissa à dor ou, né, a algo que o paciente não pode fazer frente, né? Então, o Winnicott vai brincar muito com isso, né? Assim, de a capacidade que a gente tem que ter de growing downwards, né? Crescer para baixo,
né? Então, a gente tem que aprender a morrer também, né? Aprender a pensar na morte em algumas possibilidades, né? É, né? Um devaneio, né? Assim, que é frequente em algumas pessoas. Tem um filme que chama O Escafandro e a Borboleta, né? Um filme muito bonito, de um paciente que fica tetraplégico, enfim, consegue mexer só o olho, na verdade. É, e aí, né? Diante desse devaneio, né? Dessa imagem possível que a gente vê no hospital, né? Com alguma frequência, só consigo mexer o olho, né? A discussão tem que ser posta, e tem que ser posta de uma maneira mais tranquila, né? Não moralista, né? Do que é a vida, né? Até onde que ela vale a pena, como que ela deve ser vivida, né? Claro que sempre vai ter o fantasma da eugenia, né? Rondando esse tipo de discussão, né? Então, assim, mas é preciso conversar, tá? Eu acho que a gente está longe ainda de conseguir conversar sobre o suicídio nessas múltiplas formas, né? Que ele se apresenta, inclusive a eutanásia enquanto método para fazer jus ao nome, né, de uma morte tranquila, de uma morte digna, né, para as pessoas que precisam escapar a um sofrimento que às vezes é cruel deixá-las vivas, né? Na discussão assim, várias vezes que aparecia no hospital, né, quando o paciente não pode, né, decidir, vocês vão desligar o aparelho, os aparelhos do seu pai que já teve morte cerebral? E aí, o trabalho que o psicólogo tem no hospital de convencer essa família de que morte cerebral é morte. Tipo assim, pode desligar, despede dele, tá na hora, deixa ele ir, né? E as pessoas com uma enorme dificuldade, né? Por motivos religiosos, emocionais, políticos, enfim, de dizer, bom, sim, né? Deixa ele ir, né? Então, enfim, várias discussões aqui que eu acho que esse tema traz, discussões muito difíceis para a gente, deixa a gente muito tensionado, né? Assim, é o limite da clínica mesmo, né? Mas que é importante a gente discutir junto, tá? Então, muito obrigado por acompanhar aí quarta de manhã. Essa é a penúltima do ano, né? A última, eu estou querendo fazer uma aula aberta, não só para os assinantes do canal, mais uma vez agradecendo quem está aqui como assinante do canal. É um texto do Christopher Bollas, Criatividade e Psicanálise, né? Eu vou fazer aberta para fazer muita propaganda, então façam propaganda, divulguem, se inscrevam, peçam inscrição no canal, etc. Essa coisa chata aqui de pedir o meu Pix, né? Mas façam isso. E no sábado, dia 16, a gente se vê no nosso último encontro. Eu espero vocês. Esse texto é maravilhoso. Aliás, tudo que o Christopher Bollas escreve, assim, também é um cara que ajuda a gente a pensar muito. Tá aí no 16 de dezembro, tá bom? Aula natalina. E eu espero vocês. Valeu, obrigado. Boa semana.